Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cana para Não Agrônomos, um quadro do Chupa Cana Show, onde você encontra informação com descontração. E qual é, meu jovem, o objetivo do vídeo de hoje? Discutir quais são os custos dos tratos culturais da cana-de-açúcar, tanto do ponto de vista de uma cana-planta, ou seja, uma cana novinha que você está plantando, como de uma cana-soca que já recebeu aí a primeira colheita, certo? Então nós vamos discutir o valor de referência, principais formas que compõem, olhando a safra 24-25. Me deu vontade de arrotar no meio da abertura. Então, toque aí a vinheta. Muito bem, para você que assistiu o vídeo sobre formação do canavial, o conteúdo ele é muito parecido na forma de apresentação. Então, se eu falar algumas coisas aqui que você julgue repetitivo, eu espero que você... Certo, Juliano? Agora, se você achar que eu estou falando a mesma coisa, pula o vídeo, coloca na velocidade 2.0, simplesmente suma daqui, tá? Então, o que vai acontecer, Ju? Vou dar basicamente os mesmos recados. Esse é um vídeo temporal, né? Ou seja, o que eu estou apresentando aqui para vocês não necessariamente é um conceito que vai valer daqui a alguns anos. Por quê? Eu vou apresentar valores da safra 24 e 25. Eu estou gravando esse vídeo em 2025. Então, se você vê isso daqui 2, 3 anos, não necessariamente a realidade que você está assistindo hoje vai ser o que eu estou gravando hoje, tá bom? Então, feito esse primeiro recado. Muito bem. Assiste o da formação do canavial que lá eu falei muito mais dos detalhes das coisas, aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Vou pedir gentilmente o quadro meu de análise, né? Então esses são dados aqui derivados do PCE de projetos, consultoria e projetos em mais de 100 clientes que nós fazemos amostragem, certo, Ju? E você vê ali que eu tenho preparo, plantio, tratos planta, uma série de coisas e tem duas colunas que chamam tratos culturais. Eu tinha pedido gentilmente para o Felipe, o Glauber e o Guilherme apresentarem só tratos culturais para não confundir os nossos... Como é que chama? Não é assinante, espectadores, é a turma que assiste o canal aqui, mas eles ficaram com preguiça de cortar as colunas, certo? E deixaram todas as informações. Isso é uma mentira, mas eu preciso de enredo aqui para falar, entendeu? Você vai focar nas colunas tratos planta ou tratos de cana planta e você vai focar na coluna ali, ó, tratos de cana soca, tá? Então o que é um trato cultural da cana planta? É tudo que eu faço na cana planta, Juninho, então provavelmente é uma cana que ainda não foi colhida a primeira vez, são os tratos culturais entre operação, insumos, etc. que eu faço. O que é considerado conceitualmente na visão do PCE, Ju, um trato cultural de cana planta? É tudo o que eu faço pós-cobertura do sulco, tá? Tudo que eu faço até sulcar é preparo, o que eu faço entre sulcação e cobrição é plantio, e tudo que eu faço a partir do momento que eu cobri é cana-planta. Então, quebra-lombo, uma aplicação de herbicida após, alguma catação, algum parcelamento de fertilizantes que eu faço, porque tem gente que não quer jogar no sulco, joga depois. Tudo isso que eu faço entre, né, depois que eu cubro e vou dar primeiro o corte, se chama trato cultural de cana planta. Eu estou meio constipado. E o que é trato cultural de cana-soca, Juninho, conceitualmente falando? É tudo que eu faço entre uma colheita e outra, não tem qualquer tipo de divisão e segue o jogo. Vamos começar pela cana-planta. Qual que é o valor de referência, então? R$ 3.080, você vai olhar ali a quarta coluna ou a terceira coluna, cujo cabeçalho está em verde, tá? Sendo que metade praticamente disso são custos com insumos e metade são custos com operação. E quanto que eu gasto nos tratos culturais de cana-soca, minha querida Juliana? R$ 3.750 por hectare, é o que nos revela ali a última coluna, de novo, né, com uma distribuição proporcional, você vê ali, muito parecida entre operação e insumos, tá? Então, esses são os valores de referência que eu tenho para tratos culturais de cana. Na planta eu gasto cerca de R$ 3.000 por hectare e na soca eu gasto R$ 3.750. Lembrando, né, moçada, que no caso da cana-planta, para que eu faça a composição de custos depois da minha matéria-prima, eu tenho que amortizar esses R$ 3.000 aí que eu fiz
no primeiro ano, ao longo do ciclo, né? Então, ao longo dos cortes, 5, 6, 7, aí sei lá quantos cortes vai dar a tua cana, tá? Mas esse é o valor de referência de R$3.000. Já na soca não, é aquele custo que eu tenho num ano, né? Então, tratei e colhi, então basicamente isso entra direto na composição aí dos custos de produção. Se você observar ainda, eu acho que esse é um ponto interessante que eu já falei no vídeo de formação, mas eu tenho que falar aqui para que vocês compreendam melhor os números. Esses números aí de tratos culturais que vocês estão vendo na tela, eles não são números de tratamento, tá? Eles são números ponderados pela utilização, Juliana. Ou seja, se eu pegar a linha ali do maturador e vou lá nos tratos culturais de cana-soca, vejam que o número de maturador ele fica na casa de R$49 por hectare. R$50 por hectare eu vou arredondar o raciocínio. Eu não estou falando que para você maturar um hectare de cana-soca vai te custar R$50 por hectare, filho de Deus. O que eu tô falando? Eu não sei quanto exatamente é o custo de maturação. Eu vou chutar que é R$150 por hectare o número de referência que eu tenho aqui na cabeça. Ou seja, se o custo de maturação fica R$150 por hectare e tá na tabela aí que tá gastando 50, o que eu estou falando? Que em termos médios, em termos ponderados, eu aplico o maturador em aproximadamente 1/3 da nossa amostra. Entendeu como é que funciona esta bagaça? Beleza? Então, esses valores que estão aí no meio são valores ponderados pela utilização em todas as classes. Beleza? Inclusive, olha ali, defensivo você tem uma abertura melhor, eu não vou ficar falando todos os números aqui, você printa a tela, depois você analisa, compara com o seu e assim por diante, senão o vídeo fica longo, a Juliana fala que eu não tenho feeling para ser influenciador, que as pessoas gostam de conteúdo curto e a puta encheção de saco, etc e tal. Muito bem. O que eu gostaria de destacar, moçada? Então, além desses valores de referência de R$3.000 por hectare, eu vou pedir para a gente trocar. Eu tô perdido aqui. Eu vou pedir pra gente tocar pra próxima tela. Quando eu olho média, moçada, muitas vezes isso não reflete necessariamente a média, né? Você pode estar com a cabeça no forno, no pé do congelador, na média você está bem. Mas se eu tenho uma média, é porque eu tenho gente que gasta mais ou investe mais do que isso e tenho gente que investe menos do que isso. É justamente o que o pessoal está colocando aí na tela para vocês. Essa tela de BI que vocês estão vendo aí são os relatórios do PCE de consultoria e projetos. E cada bola, cada triângulo, cada quadrado, não sei se tem quadrado, né? Vocês estão vendo aí nessa tela, representa um informante aí dos nossos relatórios de custo de produção. E o que eu queria destacar? A amplitude de valores que eu tenho. Veja lá, né? Se você olhar no extremo esquerdo aqui do gráfico, pelo menos estou olhando aqui de frente, eu tenho ali R$2.500 por hectare como pessoal que investe menos na lavoura. E se você pegar no outro extremo ali na nossa linguicinha crescente, eu tenho empresas que investem R$5.500 por hectare. É daí que sai a média dos R$3.700 que estava lá, né? Inclusive, se você rolar aqui para o lado direito da tela, dá um destaque ali para o pessoal do Q1, Q2, Q3, enfim, que está ali para a gente fazer os comparativos. Então veja, meu caro Júnior, como é que é amplo aí os valores que eu tenho de referência de tratos culturais de cana-soca. Beleza? Com isso, basicamente, Ju, eu acabei o vídeo de hoje, mas aqui, assim como eu fiz uma ressalva na formação, vale eu fazer uma ressalva aqui nos tratos culturais de cana-soca. Tem muita gente que analisa desempenho, né, analisa bons orçamentos ou analisa, né, para termos de eficiência, os valores em reais por hectare. E eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho, que análise de eficiência de custos em reais por hectare não quer dizer bosta nenhuma. Por quê? Ué, se fosse para falar que você é bom olhando reais por hectare, é muito fácil. Não faz porra nenhuma. O teu valor vai lá para baixo. Então não tem sentido, você concorda comigo, meu caro Juninho, eu falar quem é menor, melhor ou pior olhando quanto que eu gasto por metro quadrado, olhando quanto que eu gasto por hectare, olhando o que eu gasto por alqueire. É igual eu chegar para você num sentido de construção civil e falar o seguinte: eu gasto R$5.000 para construir 1 metro quadrado de uma casa e Juninho, que está aqui atrás das câmeras, gasta 7. Quem é melhor? Eu ou o pequeno Júnior? Aí você vai falar o seguinte: eu não vi a casa ainda. Depende, vamos ver que casa que é.
Aqui na cana é a mesma coisa, né, porra? Se eu falar que eu gasto 3, o outro gasta 4, eu não posso falar que o 3 é melhor que o 4. Eu tenho que ver, deixa eu ver que cana que ele fez. Então eu tenho que relativizar pela produção em toneladas de cana ou quilogramas de ATR, que é o que eu particularmente gosto muito. Então é inadmissível, Juninho, a gente chegar numa reunião e ficar discutindo lá, a minha empresa tá melhor ou tá pior porque eu tô gastando menos ou mais por hectare. Isso não quer dizer reforço. Porra nenhuma. Ele só te dá um horizonte de valores. É óbvio, né? Que se o mercado gasta em média R$1.000 por hectare de, sei lá, de defensivos, e você está gastando 8, alguma merda você está fazendo, né? Vai ter variação, mas também para ser 8 vezes mais, pode virar o que está acontecendo. Então, reais por hectare é importante, meu filho de Deus? Sim, mas ele quer falar se você é bom, se você é ruim, etc., obviamente que não, né? Não tem problema investir bastante, mas eu tenho que relativizar. Esse é o conceito da irrigação, né, porra? Dá para fazer um vídeo de irrigação também. Irrigação fica caro por hectare, mas você produz muito mais cana, então nós temos que avaliar em função da tonelada colhida e do quilo de ATR. Beleza? Tá vendo, Juliana? Você fala para eu ser direto, eu continuo enrolando, o vídeo fica longo, é que eu me empolgo, dá vontade de xingar as pessoas e assim por diante. Com isso a gente acaba o vídeo de hoje. E faço o convite para todos vocês aí que não conhecem, né, que assistem esse vídeo. Esta é uma plataforma, né, o Compara Custos, que está disponível aí tanto para produtor como para usina. Puta jabazão da porra aqui no final, beleza? Se você tiver interesse é só entrar em contato com o time do PSEG Consultoria e Projetos. Se você gostou desse vídeo, fica aqui o convite para você deixar o seu joia. Se você não gostou, você deixa o seu desjoia. Se você gostou, você segue a gente aí, se inscreve, ativa o sininho, manda comentário. Se não gostou, faz o que também. Eu vou parar de falar para a turma sumir daqui. Quem não gosta, né, não pode, né? Não é legal. Tchau.